Você consegue abrir um gráfico completamente limpo e em poucos minutos entender o que o mercado está tentando fazer? É exatamente assim que eu começo qualquer análise, seja mini índice, Bitcoin, ouro ou Forex. Hoje eu vou fazer isso no par euro contra dólar americano, mostrando como eu construo minha narrativa do zero, quais estruturas realmente importam e quais regiões vou acompanhar antes de pensar em qualquer operação. Porque a entrada é a última coisa que eu procuro. Primeiro eu preciso entender a história que o mercado está contando. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Bora lá então operar o Forex agora, né? Vamos analisar o par de moeda euro contra o dólar americano. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com quem você gosta. Sei que é chato sempre falar isso, pra mim também é, mas é importante sempre falar, né? Então vamos lá pessoal. Então tô aqui no par euro contra dólar, tá? Tô pegando aqui da Wanda. E vamos fazer uma análise aqui. Então, como eu sempre falo, né, a gente faz uma análise top-down, que é desde o macro até o micro. Então aqui eu estou no gráfico de anual e no anual a gente já consegue entender algumas coisas, né? O mercado está vindo, olha só. Ele primeiro tinha colocado, olha, vamos fazer os desenhos. Uma estrutura altista, certo? Até o momento que ele começou a colocar topos e fundos descendentes. Então quando a gente vê o desenho, a gente vê que a gente tinha um pivô de alta, depois ele foi rompido e continuou nessa estrutura de baixa aqui. Então quando a gente vai analisar a estrutura, até coloquei esse gráfico, tem até um vídeo no canal aí da semana passada, acho que de sexta-feira, não lembro quando foi, que eu estava explicando um pouco sobre estrutura interna e externa, IRL e ERL, eu estava dando um exemplo justamente nesse gráfico. Então a gente sabe que dentro de uma estrutura, a gente analisa o último topo e o último fundo válido, certo? Então, olhando para cá, a gente entende que o mercado fez o pivô aqui, ó, topo, fundo e topo. E fundo, topo e fundo de novo. Entendeu? Então, a gente tem esse pivô. Então, essa outra estrutura dentro é uma estrutura interna dentro da estrutura principal, que seria aquele. Mas a gente está no gráfico de 12 meses, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente teria... Só um segundo. A gente teria o quê? Quando o mercado começa a colocar esse fluxo baixista, a gente sabe que é o fluxo do anual. Então, a gente entende que é o mensal. Então, a gente tem esse fluxo do mensal. E aqui também nós temos o quê? Um fluxo do mensal. Dentro dessa estrutura, a gente vê que a gente tem um pivô, subiu, desceu, ele fez um topo mais alto, tá vendo? Ele subiu, desceu, só que ele falhou em romper topo, depois ele rompeu o fundo de novo. Então, isso aqui não deixa de também ser um fluxo. Só que esse daqui é um fluxo interno. Porque dentro dessa estrutura, entre esse topo e esse fundo, a gente está numa estrutura do mensal, certo? Essa estrutura aqui é esse mensal aqui. Como a gente está trabalhando dentro dela e a gente tem um novo pivô aqui para baixo, então isso daqui também é um mensal. Só que como está dentro do outro mensal, para não confundir as estruturas, eu coloco como uma interna. Então, esse é um mensal interno, tá bom? Então, vamos cair o time para a gente ver o que a gente pode buscar agora já no mensal. Olha só, no mensal, nós podemos ver aqui, né? O mercado subiu, varreu liquidez aqui, né? Dessas regiões, inclusive mitigou essas regiões aqui, ó, que a gente tinha gap, né? Então, a gente tinha order block de oferta, ou seja, um order block de vendedor aqui. E o mercado reagiu a ele aqui. Após varrer, ele criou a própria liquidez perto, né? Então ele criou essa própria liquidez aqui, ó. Ele criou um fluxo, tá vendo? Depois que ele rompeu esse fluxo para baixo e deu início à queda. Mas antes disso ele varreu essa liquidez. A gente tinha liquidez aqui, ó, entre desses topos aqui anteriores. Então o mercado fez o pullback e rompeu. Agora a gente desceu, certo? O mercado subiu. Começou a colocar um fluxo, olha só, ele colocou um fluxo aqui, se a gente está no mensal, qual que é o fluxo dele? É o semanal, então aqui a gente tem um semanal, aqui a gente tem um semanal, até o momento que ele vira o fluxo do semanal, tenta romper o topo do semanal, não consegue, tenta de novo aqui, tá vendo? Ele coloca um novo fluxo, ele faz meio que uma interna da interna do mensal aqui, porque ó, ele vai, aqui vai ficar muito confuso, tá pessoal, mas eu vou falar porque é isso, tá vendo? Ele varreu essa liquidez e depois ele rompeu esse topo. Então, dentro desse mensal, dentro desse interno do mensal, a gente ainda tem um interno do interno que é aqui. Só que eu nem vou ficar
perdendo meu tempo com isso, porque eu não perco tempo no meu dia a dia com isso, entendeu? Não é essa marcação que vai fazer a diferença. Mas você poderia até marcar como interno do mensal ou um segundo interno. Mas eu não vou fazer isso daqui até porque o mercado já rompeu tudo isso daqui. Então só vai atrapalhar vocês na análise. Então o que a gente consegue observar aqui? Que o mercado rompeu esse fundo e depois ele rompeu este topo. Então aqui a gente também tem um mensal e interno. Então dentro desse mensal interno aqui, que a gente tinha marcado, desse topo para esse fundo, nós agora temos esse mensal interno. E significa o quê? Que ele pode ter começado o pullback desta estrutura para depois ele alinhar e continuar descendo. E é mais ou menos isso que ele fez, porque se você observar, olha só, você tinha essa região de order block ineficiente, o mercado chegou a tocar. Deixa eu só subir um time aqui para ver se a gente tinha... Não tinha. Então olha só, o mercado encostou nele. Observa que desse fundo para esse topo, o fluxo estava aqui em cima, ó, topo, opa, olha lá, topo, fundo mais baixo, topo mais alto, desculpa, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, até que, tum, que ele varre, que ele rompe. Então você tá vendo, você tem um fluxo de topos e fundos ascendentes até o momento que ele faz o choque. Aqui, ó, a gente tá no gráfico do mensal ainda, tá? Cada barra desse daqui vale um mês. Olha só, varreu esta liquidez aqui, certo? Do topo, depois de mitigar o order block. E varreu e colocou o fluxo do mensal, que seria o quê? Um semanal. Então você tem aqui um semanal aqui para baixo, certo? Só que daí o mercado subiu, fechou essa ineficiência e rompeu de novo. Então aqui você tem um outro semanal. E se você marcar um topo dessa estrutura que a gente está observando e ver o nível de precificação, a gente entende que o mercado ele pode no mínimo corrigir até os 50%. Então é 50%, eu vou colocar até aqui, ó, 50% estrutura do mensal interno. Beleza? E já a partir daqui a gente já consegue criar outras narrativas, né? Porque a gente consegue ver que agora a gente tem uma nova estrutura. Esse topo e esse fundo. E dentro dessa estrutura a gente tem o quê? Uma região de ineficiência. Então a gente tem esse ponto que seria um nível chave do semanal, do mensal. O nível chave do mensal. E aí a gente vai cair agora para o semanal. Então você vai vendo que acontece em um time e acontece no outro. É por isso que a gente fala que o mercado é fractal. Tudo que vai acontecer no high time frame acontece no low time frame. Ah, olha só que interessante. Lembra que a gente estava falando que a gente estava nessa estrutura então aqui do semanal? E olha como ele coloca um fluxo. Desce, tentou romper topo, não conseguiu. Desce, tentou romper topo, não conseguiu. Desce, tentou romper topo, não conseguiu. Desce, tentou romper topo, será que vai conseguir? Ou ele vai continuar esse order flow de baixa? Tá vendo? É assim que a gente constrói. Parece que é tudo muito complicado quando a gente vê, mas quando você vai chegando perto e você vai entendendo toda a parte de estrutura, não esquece de ver a aula lá sobre estrutura interna e externa, cara, porque é sobre isso que eu opero. Então dentro dessa estrutura do semanal, a gente tem a estrutura externa do semanal e as estruturas internas. Só que aqui é um gráfico o quê? Aqui é um gráfico semanal. A gente não opera esse gráfico, a gente opera bem mais para baixo. Mas o que acontece em um, acontece nos outros. Então, observa só comigo. O mercado não vem fazendo esses topos e fundos, né? Que nem eu tinha falado, ó, topo, fundo mais baixo e fundo mais baixo, certo? Olha só, a gente tem esse desenho aqui. Se ele tem esse desenho aqui, ele não pode voltar a corrigir aqui para ele continuar descendo? Fala aí, pessoal, tô de volta aqui, acabei tendo que parar um pouco. Vou voltar aqui agora, tava gravando, mas não tava tava falando aqui, mas não tava gravando. Então vamos voltar aqui, vai. Então, como eu falei, ele tava nessa tendência de baixa aqui, porque ele não poderia simplesmente voltar nessas regiões e descer, ou seja, fazer exatamente o que ele estava fazendo aqui, chegar nessa região, mitigar esse nível chave e continuar essa descida até chegar nesse nível de 50%? Poderia. Então é mais ou menos isso que a gente vai observando, entendeu? Só que aqui, ó, só para ficar mais didático, a gente pode colocar aqui para você entender. A gente está no gráfico do mensal, então aqui é o diário, ó. Então aqui é um fluxo, certo? Se é um fluxo e a gente está no gráfico do mensal, aqui é diário. Então aqui é diário, aqui é diário, aqui é diário
Beleza? E aqui, inclusive, a gente tem até o nível chave do diário, então, né? Porque aqui, ó. Que é bem nessa ineficiência. Agora vamos descer aqui pro diário pra gente ver. Você pode observar aqui que é o fluxo, né? Ele veio aqui, ó, por exemplo. Varreu essa liquidez e caiu. Varreu essa liquidez e caiu. Varreu essa liquidez aqui e caiu. Então é por isso que a gente considera o diário. Foi pivô num tempo gráfico maior. E agora, observa só. Como a gente sempre fala em operar em estruturas, né? A gente tinha a estrutura aqui do mensal e agora a gente está trabalhando o quê? Dentro dessa estrutura aqui do diário. E dentro dessa estrutura do diário a gente tem o quê? Uma região aqui de order block do diário. Então aqui você tem um order do diário. Você tem região de ineficiência. E aqui quando você olha para o diário também, você observa que ele tinha um fluxo. E o fluxo do diário é o quê? É o H4. Então aqui você tinha um H4, tá vendo? Só que aqui ele tentou romper esse topo, ele não tinha conseguido e varreu a esse fundo. E a partir do momento que ele varre um fundo no time que a gente está olhando e se coloca para alta, aqui, a gente passa a ter um fundo forte do mesmo time que a gente está. Então aqui a gente tem um diário, certo? Porque ele varreu uma liquidez e colocou no mesmo time, rompeu o topo. Só que como a gente está dentro da estrutura do diário, a gente vai considerar igual aquela vez que a gente tinha falado do mensal, como um diário interno, tá? Para entender que o diário interno é menor do que o diário dessa estrutura aqui. Então agora a gente entende que pode ser que o mercado começou o quê? A correção dessa estrutura para continuar talvez caindo. A gente não sabe o que ele está fazendo, o mercado está em baixa, mas a gente não sabe o que ele vai fazer, quem vai mostrar é o fluxo. Só que agora a gente vai descer para onde? Para o H4. Porque agora a gente tem uma nova estrutura, que seria o quê? Esse topo e esse fundo, certo? Nós temos um diário interno. Então dentro do diário nós temos o diário interno. Vamos cair para o H4 para a gente ver. Olha só, então dentro dessa estrutura aqui, deixa eu apagar essa, que é do semanal. Então dentro dessa estrutura aqui, o que a gente tem? Você pode observar que ele tem um fluxo aqui, certo? Só que a gente não, no diário a gente não tinha um pivô igual tem aqui, a gente não tinha isso aqui no diário, ó. A gente não tinha isso daqui. No diário é uma perna lisa, era assim, ó. Então, como a gente está vendo pelo 4 horas ele varrer essa liquidez aqui e colocar esse topo aqui para cima, se a gente está dentro do... Se a gente está olhando pelo H4, isso daqui a gente pode considerar o quê? Um H4, só que é o quê? Um H4 interno. Por quê? Porque no diário não foi o pivô, e aqui ele rompeu uma liquidez, então a gente considera um H4 interno. Então dentro da hierarquia de time, ele é menor do que o interno do diário. O mercado está numa tendência de baixa, certo? Então ele pode o quê? Você está vendo que ele está reagindo a essa região aqui, ó. Ele está reagindo a essa região de order block, que seria uma nova estrutura, que seria essa estrutura agora, tá vendo? Então a gente tem a estrutura dentro da estrutura, então a gente tem agora um H4 interno. E dentro desse H4 interno, você pode ver um fluxo, olha só. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Então se por um acaso o mercado vier aqui romper esse topo, você concorda que ele pode continuar? Até pelo menos essa parte de cima para decidir se ele vai romper esse topo e mitigar esses níveis chaves, ou ele vai virar um fluxo e continuar a correção da outra estrutura, que seria do H4, do diário interno. E aí ele pode continuar descendo até essas regiões, até virar o fluxo para continuar subindo. Porque a gente entende que no diário interno, isso daqui é o quê? Liquidez para time frame maior. E dentro da hierarquia de time, o H4 é menor do que o diário. Então o H4 interno é menor do que o diário. Então, se por um acaso ele romper esse fundo, pode ser que ele realmente bata aqui e continue caindo, entendeu? Ele pode fazer isso, mas quem vai dizer é o fluxo. Porque se ele vier aqui embaixo dessas regiões e alinhar o fluxo para alta, por que não tentar fazer uma compra? Só que como é contra a tendência, você poderia esperar o fluxo do fluxo virar também. Tá? Então, vamos cair aqui para 1 hora. Aqui numa hora a gente consegue ver, né? Que o mercado varreu essa liquidez e colocou isso aqui para baixo. Esse H1 aqui para baixo. Só que no
numa hora, a gente consegue ver que tem uma região ineficiente, ó. Ele não chegou a mitigar por completo essa região ineficiente, então o que o mercado vai fazer? Sabe, tá vendo que dentro da estrutura do semanal tinha o diário interno, dentro do diário interno tinha o H1 interno, e agora dentro da estrutura do diário desse H4 interno a gente tem esse H1, essa nova estrutura, então desse topo para esse fundo. E você concorda que se o mercado chegar nessa região aqui, uns 15 minutos, se tiver um fluxo ele virar, a gente pode tentar. E a gente tem narrativa e contexto, né? A gente tem um contexto para acreditar que ele pode vir para baixo, porque a gente tem ainda essa região ineficiente, tem nível-chave do H1, entendeu? Ele pode bater aqui e continuar subindo, só que aí vai mostrar o fluxo. Só que aí eu não vou descer mais o time frame, porque aí seria um time frame de execução, 15 e 5 minutos. Então a gente pode marcar, por exemplo, esse order block de 1 hora. Ele está sendo o quê? Tem liquidez alimentando ele e a gente vai observar. Se por um acaso ele virar isso daqui, a gente pode acreditar que ele pode chegar nessas regiões para continuar alta também. Então é isso, pessoal. A gente vai vendo que... Vocês podem ver que eu sempre vou falando de estrutura, porque dentro da estrutura a gente tem a mesma leitura, tanto no high time frame quanto no low time frame. Então é isso que faz a diferença no fundo, né? É você conseguir ler tudo da mesma forma e tomar as decisões com base nisso. E a leitura de contexto é você que cria esse contexto de acordo com o movimento do mercado. Aqui a gente consegue ver que o mercado ele está numa tendência de baixa, né? Só que dentro da tendência de baixa você tem momentos que o mercado começa a subir. E você precisa saber alinhar isso, né, junto do seu operacional. E eu gosto de fazer esses alinhamentos sempre observando as estruturas, porque aí fica muito mais simples você saber o que o mercado pode ou não fazer. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, curtir, deixar um comentário. Deixa um comentário sobre algum tema que você quer que eu comente, que eu faça vídeo. E é isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.